Olá pessoal, este é o sexto vídeo da série que apresenta os fundamentos da matemática sob a ótica da programação competitiva. O tema desse vídeo são as malhas. Uma malha, em geral, se refere a um conjunto de duas ou mais retas paralelas no plano que vão estar igualmente espaçadas em ângulos específicos ou da interseção de tais retas. As malhas mais comuns são as quadradas, as triangulares e também as malhas hexagonais. Para a gente visualizar aqui, eu trouxe para vocês uma representação da malha quadrada, da malha triangular e também da malha hexagonal. Aqui eu trouxe um recorte de cada uma delas para visualização. Na prática, essas malhas podem se estender indefinidamente para qualquer uma das suas direções. Quando a gente tem uma malha, ela pode induzir um sistema de coordenadas que vai identificar cada um dos entes dessa malha, cada um desses quadrados, triângulos ou hexágonos, e também é possível, principalmente quando é escolhido um subconjunto finito, ou mesmo infinito, mas quando é escolhido um subconjunto dessas malhas, induzir uma ordenação entre esses elementos básicos. Tanto o sistema de coordenadas quanto a ordenação podem ser arbitrários. Vai depender do contexto e do problema da aplicação da malha. Então, mesmo sendo a mesma malha básica, pode ser que o sistema de coordenadas ou a ordenação proposta seja diferente. Como isso pode ser feito de forma arbitrária, não há como estudar uma malha com um conjunto fixo de fórmulas para coordenadas e para ordenação. Então, a depender do problema e da aplicação, será necessário que possamos deduzir expressões para responder essas duas questões fundamentais. Primeira questão é: qual seria a coordenada do n-ésimo ponto da malha? Então, eu quero deduzir o sistema de coordenadas a partir da ordenação. Ou a segunda pergunta, em sentido oposto: qual é a posição daquele ponto com as coordenadas conhecidas no sistema de ordenação proposto? Para responder essas perguntas, você vai ter que ter um entendimento de como funciona tanto o sistema de coordenadas quanto a ordenação subjacente e tentar identificar padrões em um ou em outro. Estes padrões podem ser explorados de tal forma que você consiga responder ambas perguntas com fórmulas fechadas e, quando os limites impostos na entrada do problema permitirem, é possível simular uma caminhada sob essa malha e, a partir dessa caminhada, deduzir ou as coordenadas ou a posição daquele ente na ordenação subjacente. Para exemplificar como seria possível abordar um problema com coordenadas e ordenações arbitrárias, trouxe o exemplo de ordenação zigue-zague em uma malha quadrada. Aqui o sistema de coordenadas será o mesmo sistema de coordenadas que a gente está acostumado no sistema cartesiano. Primeira coordenada linha, segunda coordenada coluna. Já a ordenação será feita em padrão zigue-zague, da linha que está abaixo para a linha que vai para cima, e zigue-zagueando. Ao final da primeira linha, eu continuo no quadrado imediatamente acima, volto em sentido oposto, depois subo, vou em sentido direto, depois subo, sentido oposto, subo, sentido direto. Aqui, o importante desse exemplo é mostrar como a gente pode procurar por padrões e tentar achar fórmulas fechadas que, a partir da coordenada, eu ache a posição da ordenação e vice-versa. A partir da posição da ordenação, eu encontre a coordenada correspondente. Antes de procurar por essas fórmulas, vou destacar que nesse caso seria possível também responder a ambas perguntas por meio de uma simulação. Aqui a ideia é manter um vetor direção U, que seria o vetor que apontaria para o próximo elemento a ser visitado. Inicialmente, esse vetor teria coordenadas 0 e 1, que significa permaneça na linha, vá uma unidade para a direita. Ao proceder com a travessia seguindo a direção apontada por U, sempre que o próximo ponto exceder os limites da malha, é necessário tomar duas providências. A primeira delas, ir para a próxima linha, a linha que está imediatamente acima, e também rotacionar o vetor U para que ele passe a apontar em sentido oposto. Seguindo essa travessia, você será capaz de determinar tanto as coordenadas x, y de cada um dos pontos, como sua posição dentro da ordenação. Nos casos em que os limites da entrada não permitirem tal caminhada, é preciso
utilizar de fórmulas fechadas que vêm da observação do padrão justamente dessa caminhada. O par de fórmulas aqui apresentado nos permitem computar a posição n de um ponto que tem coordenadas x e y. Lembrando que x representa a linha e y representa a coluna onde o elemento se localiza. Vejam que são duas fórmulas porque cada uma vai ser utilizada a depender da paridade da linha. Se x for ímpar, a primeira expressão; se o x for par, a segunda expressão. Em ambas expressões, utilizamos a variável w, que significa o número de pontos, o número de quadrados a cada linha na nossa malha. Então, essas fórmulas são aplicáveis quando a malha tem uma restrição do número de pontos em cada linha, mas não precisa necessariamente ter uma restrição no número de linhas. No caso x ímpar, a expressão será x menos 1 vezes w mais y. E qual a interpretação dessa fórmula? Para cada uma das linhas que eu já passei, eu somo w elementos. Então, x menos 1 são as linhas que ficaram para trás. Para cada uma delas tinha w elementos. Quando estou caminhando no sentido das linhas ímpares, eu caminho da esquerda para a direita. Então, o y será quantas colunas eu vou caminhar. Então, eu tenho que somar diretamente essas colunas. No caso que x é par, começamos da mesma maneira, contabilizando os elementos que ficaram nas linhas anteriores, o x menos 1 vezes w, e agora temos ver quantas serão as posições que devem ser ainda vencidas para atingir a coluna y. Como eu caminho da direita para a esquerda nas linhas pares, eu já parto da coluna w e venho retrocedendo até a coluna y. Então, isso somaria na minha ordenação mais w menos y mais 1 pontos. Para responder a pergunta em sentido oposto, ou seja, dada a posição n do ponto, eu quero reaver as coordenadas x e y, saber onde está localizado o nésimo ponto, qual é a linha e qual é a coluna, eu tenho que usar essas três expressões. A linha pode ser determinada por uma única expressão, que é a divisão inteira entre n-1 por w, e o resultado disso somado 1. Esse n-1 significa que momentaneamente a gente vai usar a ordenação de 0 a n-1 ao invés da numeração de 1 até n. Assim, para cada conjunto completo de w pontos, eu tenho uma nova linha. Só que essa divisão inteira, após essa subtração, vai dar as linhas numeradas de 0 em diante. Por isso, esse mais 1 para compensar essa diferença de numeração. Já para determinar a coluna, vai depender naturalmente da paridade da linha que a gente se encontra, como a gente já viu que as paridades da linha determinam o sentido de travessia. Se eu estou em uma linha ímpar, o y será o resto da divisão de n-1 por w, também somado por 1. O resto da divisão aqui é o quanto que sobrou após aquela divisão inteira, que a gente fez para achar o x. Aqui dentro do colchete, de novo, o sistema de coordenadas está momentaneamente começando em 0, por isso o mais 1 para compensar no final. Em sentido oposto, a gente tem que fazer como fez antes, partir agora de w no sentido oposto, então y será w menos o resto da divisão de n-1 por w. Aqui não tem necessidade de somar 1, porque o 1 que seria somado já é compensado nessa diferença aí, então o y será corretamente determinado por essa expressão. Em C++, as expressões apresentadas poderiam ser implementadas nessas duas funções. A primeira função retorna a posição do ponto de coordenadas x e y. Preciso também como parâmetro o número w de pontos por linha. Aqui no retorno são contempladas ao mesmo tempo ambas expressões por meio do uso do operador ternário. Observem que a parcela x menos 1 vezes w está presente em ambas fórmulas e é a primeira parte do meu retorno. Já a segunda parte, que depende da paridade do x, está entre parênteses. É feito o teste de paridade, x resto da divisão por 2. Se esse resto da divisão for 1, o retorno será y. Se for 0, x par, o retorno será w menos y mais 1. Já a segunda função obtém as coordenadas x e y do nésimo ponto. Aqui estou retornando as coordenadas por referência, então são parâmetros de saída. Se você não gosta de parâmetros de saída, você pode retornar um par de valores e receber apenas como parâmetros o n e o w. Aqui na primeira linha,
é computado o valor de x, a gente viu agora há pouco que é uma única expressão. Já o y depende da paridade do x, e a depender dessa paridade eu uso uma expressão ou a outra, e são as expressões que a gente viu também agora há pouco. Vejam que ambas funções têm uma implementação relativamente simples, são poucas linhas. A dificuldade é deduzir essas relações durante um contexto ou durante seu estudo. Ao contrário das fórmulas fechadas para séries notáveis que foram citadas no vídeo anterior, não é possível ter em suas anotações fórmulas fechadas para todas as possíveis combinações de sistema de coordenadas e ordenações subjacentes, pois, conforme já dito, ambas podem ser arbitrárias. Então, a depender do problema, pode aparecer uma ordenação completamente arbitrária, assim como um sistema de coordenadas não trivial, e não há como prever todos esses possíveis cenários. Logo, esse tipo de problema demanda do competidor uma observação cuidadosa do padrão que surge da aplicação desse sistema de coordenadas ou deste sistema de ordenação. Em casos extremos, onde não for possível achar a fórmula, é preciso fazer uma simulação de forma eficiente para obter essas informações. Separei para vocês 5 problemas do OJ, nos quais serão apresentados vários sistemas de coordenadas e ordenações distintas. Nesses problemas, teremos variantes de ordenação e sistema de coordenadas em malhas quadradas e também nos casos de malhas triangulares e hexagonais. Vale muito a pena ler esses exercícios e tentar descobrir essas relações entre as coordenadas e as posições da ordenação proposta. Então fica aí o convite à leitura e tentativa de resolução desses problemas para praticar essas ideias. Para preparar esse material, eu consultei esses 3 links aí do Wolfram, que fala sobre malhas quadradas, hexagonais e triangulares. Não é nada demais, mas fica aí a referência uma vez que foi consultado. Essa série de vídeos continua e o próximo vídeo da sequência diz respeito a polinômios. Será o último vídeo dessa sequência, o 7º e o último. Até lá!